Os brasileiros entraram em campo ontem para a disputa das Copas Continentais. Palmeiras se mantém invicto e está classificado para a próxima fase da competição Libertadores. Já o Flamengo, com um empate fora de casa, se complicou. É isso, Vini. Boa noite, bem-vindo. Conta tudo pra gente. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. Pois é, Palmeiras fez o seu dever de casa, de fora também de casa e se mantém 100% na competição com 4 jogos, 4 vitórias e assim com 12 pontos. E ontem, jogando contra o Cerro Porteño, lá no Paraguai, mais uma vitória. E a gente confere agora quem abriu o placar. Foi ele, a estrela da casa, Estevam. Após a cobrança de falta rapidinho, de longe, de fora da rua, meteu esse golaço aí, 1-0. Na sequência, Vitor Roque fez o segundo gol da partida, ele partiu do meio de campo. Para quem achou que ele ia perder esse gol, fez o segundo gol do Verdão, fazendo assim 2-0 para o Palmeiras. Agora, quem não está nada bem na Libertadores é o Flamengo. Com a derrota no Maracanã e apenas 2 empates fora de casa, o Flamengo aí vai com 5 pontos e ontem tinha que vencer e acabou empatando novamente. E a gente confere aí porque o Arrascaeta abriu o placar após a tabelinha feita, chegou ali batendo e fazendo 1-0 para o Flamengo, mas o Verón fez esse gol de cabeça, complicando a vida do Flamengo. O Arrascaeta, de certa forma, foi o herói e o vilão nessa partida, porque ele acabou também perdendo um gol sozinho com um goleiro que poderia ter aberto o segundo 2-0. Acabou aí o Flamengo se complicando e depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Porque o Bahia também esteve em campo ontem pela Libertadores, jogando em casa e acabou tomando a virada. E a gente confere agora, o Bahia abriu o placar, a gente confere o gol do Bahia, fazendo 1-0, mas na sequência o Nacional fez gol com o Morales, após a cobrança de escanteio. O segundo gol do Nacional do Uruguai veio com o Nico Lopes, fazendo 2-1 para os uruguaios. E o terceiro gol também um contra-ataque, pegando aí a defesa toda aberta do Bahia, fazendo 3-1 e consagrando a vitória dos uruguaios na casa do Bahia. E a gente confere agora como ficou a classificação. Porque o Palmeiras, como a gente falou no início, com 4 vitórias, já classificado com 2 rodadas de antecedência, já vai para as oitavas de final, aí com 12 pontos. Na sequência a gente vira a tabela e aí a gente tem a situação do Flamengo, que nesse momento está com 5 pontos. Claro que os 2 próximos jogos, o Flamengo joga no Maracanã, tem essa vantagem, mas ele precisa vencer os 2 jogos e dependendo dos resultados, tanto da LDU quanto do Central Córdoba, ele pode depender de outros resultados para se classificar. Ficar como um primeiro mesmo está bem difícil a situação do rubro-negro. Já o Bahia, que perdeu ontem, se mantém na liderança do grupo com 7 pontos e o Internacional joga hoje às 9 horas da noite e aí também, se vencer, pode até mesmo passar o Bahia. E agora a gente fala então da outra competição continental, que é a Sul-Americana. E os brasileiros também não foram bem nesta competição. Isso porque o Vasco perdeu de 4-1 para o time venezuelano, o Porto Cabello. E a gente confere agora os gols. O Vasco iniciou perdendo já com o Júnior Paredes, fazendo gol de pênalti. O Vasco chegou a empatar com o Verratti, gol de cabeça após a cobrança de falta, mas aí vem a sequência de 3 gols. O Geraldo Padrón fez esse gol de cabeça, ele que tem menos de 1,60, fez gol de cabeça no Vasco. Na sequência, o Guerreiro fez o terceiro gol do time venezuelano e outra falha da defesa vascaína, que nesse final de semana já entregou a paçoca e novamente ontem, entregou a paçoca ali para o Júnior Paredes fazer o 4-1 no Vasco da Gama, complicando a vida dos vascaínos na competição sul-americana. E o Cruzeiro empatou também fora de casa contra o Muxiruna. E a gente confere agora os gols. O Muxiruna abriu o placar com o Carlos Orejuela, fazendo 1-0. O Cruzeiro chegou a deixar tudo igual com o Lautaro Dias,
mas não adiantou de muita coisa, até porque o Cruzeiro já está eliminado e a gente vai mostrar agora. Ainda outro brasileiro que entrou também em campo pela Sul-Americana na noite de ontem foi o Grêmio e ficou no 0-0 contra o Atlético Grau. Neste momento também o Atlético Mineiro está em campo contra o Deportes Iquique, que está perdendo também por 3-1. E às 9h30 da noite o San José e Fluminense também entram em campo. E a gente confere agora como está a classificação dos brasileiros na Sul-Americana. Como a gente falou ali, a questão do Grêmio empatou, mas ainda se mantém na classificação com 8 pontos pelo grupo D. Já no grupo E, o Cruzeiro até esse momento, nas 4 partidas que disputou, perdeu 3, empatou somente a de ontem, então já está desclassificado. Já a gente vira aí a tabela e a gente tem a classificação então do Vasco da Gama, que está com 5 pontos. Ontem, se tivesse vencido, se manteria mais tranquilo na competição, mas com essa derrota ficou mais difícil para o Vasco, porque ainda tem outras partidas também fora de casa, mas ainda está vivo na competição também. Agora falando de futebol de areia, na Copa do Mundo de Futebol de Areia, aí o Brasil está muito bem e ontem hoje se classificou por 6-0 em cima da Espanha. O Brasil iniciou aí, a gente já coloca os gols aí, com 2 gols do capitão, o R9, o Rodrigo. A gente confere aí, ó, o R9 pegando na veia aí, ó. O goleirão tentou dar um golpe de vista e fez o Brasil 1-0. Segundo gol veio dele também, o R9, o Rodrigo, o capitão da seleção brasileira de futebol. O segundo gol veio com essa bicicleta aí do Benjinha, fazendo 3-0 para a seleção brasileira. O quarto gol veio com o Catarino, metendo essa bomba aí sem chance para o goleiro. E o quarto gol veio com o Teleco, meteu esse peteleco aí de longe aí, ó. Ele que é o goleiro reserva da seleção brasileira, olha só, levantou, chutou, o goleirão olha só, que lindo lance. Muito bem o Teleco fazendo aí. E é difícil a gente ver gol de goleiro, né? E na sequência o Felipe fez o 6º gol do Brasil, classificando a seleção brasileira para a semifinal e vai enfrentar o Portugal, essa Copa do Mundo que ocorre em Seychelles, e o Brasil aí está em busca do 7º título da Copa do Mundo de Futebol de Areia. Ainda falando de Copa do Mundo, o Brasil já conhece as cidades sede e os estádios que vão receber os jogos da Copa do Mundo Feminino de 2027. A FIFA anunciou que 8 cidades vão sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027 no Brasil, a primeira edição realizada na América Latina. Que parabenizo as 8 cidades brasileiras selecionadas para sediar a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Os estádios das cidades anunciadas, escolhidos entre 12 propostas, já foram utilizados na Copa do Mundo Masculina de 2014. O Maracanã, o maior estádio do país, com capacidade para cerca de 79 mil espectadores, vai receber a abertura e a final do Mundial. Entre as sedes também figuram o Mineirão de Belo Horizonte, a Neoquímica Arena do Corinthians em São Paulo, o Beira-Rio do Internacional de Porto Alegre, o Mané Garrincha de Brasília, a Arena Fonte Nova de Salvador, a Arena Castelão de Fortaleza e a Arena Pernambuco no Recife. Em pouco mais de 2 anos, o maior evento esportivo feminino do mundo chegará ao Brasil e América do Sul pela primeira vez. Do samba ao frevo, das praias deslumbrantes às cidades cosmopolitas, o mundo experimentará a energia, a cor e o calor humano que só o Brasil pode oferecer. 8 vezes campeã da América e atualmente 8ª colocada no ranking da FIFA, a seleção brasileira vai em busca do título inédito, sem a lendária atacante Marta, de 39 anos, que anunciou no ano passado a aposentadoria da seleção.